Saúde, paz e prosperidade sejam a você que nos honra com sua preciosa atenção. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bom dia. O tema do devocional de hoje é o tabernáculo de Deus entre os homens. Um tema complexo, né, pastora? A Bíblia precisa de 5 capítulos do livro de Êxodo para explicar sobre o tabernáculo. E a gente vai tentar passar para os irmãos de uma maneira bem genérica, né? Se os irmãos quiserem ter maior compreensão, toda a história do tabernáculo está no Êxodo, capítulo 25 até o 30. Primeiro precisamos entender o que é tabernáculo, pastor. O que vem a ser? Explicando assim dessa forma, como você falou, né, genérica, o tabernáculo servia como um espaço de comunhão entre Deus e os homens, um local sagrado, né, usado para momentos de adoração e sacrifício a Deus. Tabernáculo em hebraico significa o quê? Residência e habitação. Residência ou habitação, né? De acordo com a Bíblia hebraica, tabernáculo era a habitação terrestre de Deus entre o seu povo. Para a nossa realidade hoje, o que seria o tabernáculo de Deus entre os homens? Em Colossenses 2:9 está escrito, essa passagem nos dá uma clareza do que seria esse tabernáculo de Deus entre os homens. Está escrito assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Excelente. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Toda a plenitude, ou seja, Deus em sua totalidade, a plenitude da divindade, a plenitude de Deus, habita no corpo de Cristo. Entendendo que tabernáculo é habitação ou moradia, esse versículo mostra que Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, lá diz: no princípio, esse Cristo era o Verbo, a palavra de Deus, e continua sendo. E o Verbo estava com Deus no princípio. O Verbo era Deus. E no versículo 14 aí de João 1, o que diz, pastora? Pelo menos o começo do versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Verbo, Cristo, o Verbo de Deus, ele se materializou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso o tema tabernáculo de Deus entre os homens. Cristo veio à terra e enquanto vivia aqui, era o tabernáculo de Deus com os homens. Após a sua morte e ressurreição, ele começou a obra de edificação da igreja, e nós entendemos que essa obra de edificação da igreja é para cumprir a vontade de Deus, porque Cristo sempre falava que tudo o que ele fazia era a vontade de Deus, que ele não fazia a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Não é, pastor? Exatamente. Jesus recebeu do Pai uma responsabilidade que ele cumprirá. Pois ele afirmou em sua palavra, lá em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo, nesse versículo de Mateus 16:18, ele assegura: edificarei a minha igreja. Então, essa é uma missão de Jesus, é uma missão de Cristo. Cristo está edificando a igreja para quê? Para tabernáculo de Deus. Para tabernáculo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E ela existe para tabernáculo de Deus entre os homens. Porque Cristo esteve aqui quando ele, no ministério dele, ele era o tabernáculo de Deus entre os homens. Só que hoje ele continua sendo através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, em Efésios, no capítulo 2, versículos 20 e 22, 3 versículos aí, ele vai
vai falar um pouco sobre isso, pastor. Exatamente, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo um edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então esses 3 versículos, eles têm grande riqueza de informação. Inicia dizendo assim: edificado sobre o fundamento, sobre a base, sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas, né? Ou seja, a igreja está sendo edificada sobre esses fundamentos, sobre essa base. A base é Cristo. Os apóstolos, esse fundamento é Cristo, essa base. Os ensinamentos dos apóstolos e profetas é acerca de Cristo, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, ou seja, o alicerce, a base, no qual todo esse edifício que é a igreja na sua totalidade no universo, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, ou seja, para aquele lugar de adoração, né? Dedicado ao Senhor, no qual também nós estamos juntamente como membros do corpo de Cristo, coletivamente, nós estamos sendo edificados para essa habitação de Deus no Espírito. Meu Deus, quanta informação em 3 versículos. E a responsabilidade que o Senhor Jesus recebeu do Pai para edificar a igreja deve ser desempenhada pelos membros do corpo de Cristo. Ou nós, pela igreja do Senhor na terra. Que coisa linda. Então essa responsabilidade que Deus deu a Cristo, agora ela deve ser desempenhada por nós que somos um membro do corpo de Cristo. Porque Cristo, ou seja, o corpo, ou uma pessoa se expressa através do seu corpo. Você é revelado através do seu corpo, da sua presença. Então Cristo é revelado ao mundo através da igreja, através de nós que somos os seus membros. Então essa missão de Cristo hoje é a nossa missão. Isso fica mais claro ali em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Versículo 11 e 12, pastora. Está escrito: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Excelente. Então, ele mesmo, quem Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E qual é a única finalidade de Deus ter concedido, de Deus ter levantado essa estrutura de homens e mulheres da igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço, que é a edificação do corpo. Excelente. Portanto, a responsabilidade de Cristo é edificar a sua igreja, a qual, ou seja, essa igreja também deve estar engajada nessa obra de edificação, conforme nós lemos em Efésios 4, 11 e 12. A igreja deve estar edificada, engajada, envolvida nessa obra de edificação. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Deus deseja esse lugar de habitação no Espírito. Eu acredito que a gente pode encerrar por aqui, porque está ficando longo, né? Nos agradecer pela atenção de todos, né? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu precioso tempo. Nós estaremos de volta aqui amanhã. Até lá, então. Amém. Shalom.